Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal Resistência e Desordem. Não é de hoje que esse desgoverno tem um alinhamento ideológico, tem um alinhamento, uma proximidade com o imperialismo americano, com o deep state americano, uma proximidade até mesmo que íntima com o Trump, né? Na qual ele já falou que ama Trump, I love you Trump, né? Quem diz isso é Bolsonaro. O Bolsonaro quer colocar o seu filho como embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Mas esse governo já é o que mais viaja para os Estados Unidos, né? Em tão pouco tempo. Já é a quarta vez, nós estamos em março de 2000 no segundo ano de Bolsonaro, e já é a quarta vez que ele viaja para os Estados Unidos, certamente para ter uma intimidade muito mais próxima com Trump, né? Segundo o Bolsonaro, disse que quer reatar certos acordos, reatar certa proximidade, como se a China é o nosso maior mercado e nós temos também o Mercosul, um mercado interno em que o Brasil tem uma superioridade econômica maior e Bolsonaro despreza isso. Mas enfim, nessa última conversa, nessa última reunião que Bolsonaro teve lá nos Estados Unidos, né? Todas as reuniões chamam atenção, mas nessa em especial porque existe sim uma tensão, existe um aviso de ocupação, um aviso de guerra para a Venezuela. O Trump quer invadir a Venezuela, mas não faz isso porque ele quer colocar o capacho ou os capachos, como a Colômbia e o Brasil, à frente. Ele não quer colocar tropas americanas na Venezuela. Ele não quer se desgastar, primeiro porque é um ano eleitoral. E eu acredito que com a vitória do Trump, nos Estados Unidos, ele ganha mais força aí sim para invadir. Nós temos aí... Por que ele não quer se desgastar? Porque é um ano eleitoral, queira sim ou não, o público, o eleitor americano pesa muito sobre essa questão de guerras, de entrada de guerras, tanto que Trump já caiu fora da Síria, já fez um acordo com o Talibã. Se lembra do Talibã? Que não deixava as meninas irem para a escola? Talibã que deu apoio à Al-Qaeda? Se lembram, né, das Torres Gêmeas que derrubaram o Talibã, aquele regime, né, forte que predomina lá o Afeganistão, terrorista? Pois, Trump fez um acordo com o Talibã e deixou o governo de lado. Mas voltando mesmo ao assunto principal, que é sobre a visita de Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que é sobre sim, é um acordo militar, mais um acordo militar. Eu acho que esse pessoal não se cansa de tantos acordos militares, mas com uma finalidade, querer invadir a Venezuela. E vamos para uma declaração aqui. Essa declaração, ela diz o seguinte, nesse encontro, né? Essa declaração é do almirante, né, da esquadra da Marinha Americana, Craig Feller. Ele diz o seguinte, que é uma afirmação dos fortes laços existentes entre as nossas forças armadas, laços que continuam crescendo. Assinamos um acordo histórico esta manhã que abre caminho para um compartilhamento e desenvolvimento ainda maior. Hoje discutimos sobre oportunidades e ameaças que minam a democracia e a estabilidade nos Estados Unidos e no Brasil, disse o almirante da esquadra da Marinha Americana, Craig Feller, após a assinatura do acordo. Bom, chama a atenção duas coisinhas que minam a democracia e a estabilidade nos Estados Unidos e no Brasil. Vamos lá. Quem no dia 15 está saindo às ruas prometendo fechar o Congresso e fechar o STF? Me respondam. Quem está incentivando e quem está chamando o seu eleitorado, o seu gado, para irem às ruas no próximo dia 15 para fechar o Congresso, pedindo a prisão de Rodrigo Maia?
Quem é? Quem são? Bolsonaro e sua turma. Quem está colocando, perseguindo, criando uma instabilidade na democracia no Brasil é o próprio Bolsonaro. É incrível como eles distorcem qualquer narrativa numa retórica farsante e ridícula. A gente falando agora sobre a América Latina, quem desestabilizou a democracia na Bolívia? Se não foi a oposição, conclamada pelo Facebook, e uma oposição apoiada pelas Forças Armadas da Bolívia, assim como foi lá no Equador, assim como é na Venezuela com Guaidó. Imagine vocês aqui no Brasil que um parlamentar do Congresso, do nada, e se proclama presidente da República. É assim a situação lá na Venezuela. Existe um acordo com Guaidó, existe um acordo com a Colômbia. Acredito que a Colômbia em si, ela está mais prestativa para uma invasão do que o Brasil. Ainda o Brasil, você ainda tem umas certas forças que colocam barreiras para certa invasão da Venezuela. Mas se deixar o controle, se deixar a caneta na mão do Capitão Covarde, ele avança, ele cumpre as ordens de Trump. Trump quer isso. Trump não quer sujar as mãos. Trump quer invadir a Venezuela com as tropas da Colômbia e do Brasil. Também temos o seguinte, temos também agora o coronavírus que está aí derrubando bolsas, aumentando o barril do petróleo, e isso vai sobrar para a Venezuela. Primeiro, porque a Venezuela sofre muitas sanções econômicas, e ela vende pelo dólar. Ou seja, para quem ela vai vender? Se os outros estão vendendo mais caro e eles estão com sanções, eles vendem mais barato. Mas nesse caso é mais fácil invadir a Venezuela. E o próprio Maduro já disse há muito tempo, nesse período de 1 ano, que existe uma intenção e uma declaração de guerra da Colômbia, do Brasil, em querer invadir com apoio americano. Vamos lembrar que nessa última semana o Brasil, o governo de Bolsonaro, decidiu expulsar diplomatas venezuelanos lá de Brasília. Expulsar. A gente viu na mídia, o governo pede que os diplomatas saiam do Brasil. Não, saiam não, expulsem. A mídia também é de uma hipocrisia gigantesca. O que o governo pede é a expulsão de diplomatas venezuelanos do governo venezuelano, o governo de Maduro, sejam expulsos do Brasil, como o governo já pediu que diplomatas brasileiros saíssem da Venezuela. O clima só não está pior porque, como falei, existem forças, talvez até o Congresso, que modelam e colocam barreiras para que Bolsonaro não possa invadir a Venezuela. E sabemos muito bem, em qualquer governo, quando há uma guerra, a popularidade, durante a guerra, a popularidade, conforme as baixas, a popularidade cai. E uma guerra entre Brasil e Venezuela é uma guerra sem sentido, uma guerra burra e uma guerra que, queira-se ou não, serve às demandas lá dos americanos. Bom, o que cabe a gente é aguardar esses novos episódios. Acredito que uma invasão esteja mais próxima do que nunca, mas não tão próxima antes das eleições dos Estados Unidos. Eu acho que as próximas eleições americanas vão decidir muito a situação da Venezuela sobre invadir, atacar a Venezuela. Também pode ser tudo antecipado, talvez
essas reuniões já sejam já para agora, antes das eleições, e assim reafirmar e garantir a eleição de Trump. Mas aí tem que pesar, será que Trump também se garante sem entrar numa guerra contra a Venezuela ou não? Enfim, o Brasil vive também sua guerra interna, vive numa guerra interna, que é essa submissão aos Estados Unidos, né? Esse entreguismo e fazer tudo o que os Estados Unidos pedem. Bem, enfim, se você curtiu, ative o sininho, compartilhe e dê um like aqui no nosso canal. Fiquem na paz e até a próxima.